Ora viva, meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado, no momento eu moro em Portugal, mas advogo normalmente no Brasil. Hoje é 25 de abril de 2022 e aqui em Portugal, nessa data, comemora-se o Dia da Liberdade, o Dia da Revolução dos Cravos. Há exatos 48 anos chegava ao fim o regime ditatorial de Salazar. Foram décadas de tristeza, décadas de ausência de crescimento econômico, décadas de má distribuição de renda, décadas de falta de liberdade política, décadas de falta de liberdade econômica, décadas de falta de liberdade religiosa, décadas de opressão. Portugal, ao contrário dos seus vizinhos europeus, não se aproveitou do crescimento econômico, cultural e científico do pós-guerra. Não tirou proveito do Plano Marshall, ficou remoendo os seus valores arcaicos, ficou remoendo o seu ostracismo e perdeu o vagão da história, digamos assim. E por que essa revolução foi pacífica? Porque o regime de Salazar estava falido. À época, concorrentemente com a pobreza econômica do país, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau eram palcos de movimentos separatistas. Cerca de metade do orçamento português era dedicado a campanhas militares de combate à independência desses três países africanos. Era raro a família portuguesa que não tivesse uma pessoa que não estivesse no fronte dessas guerras, das chamadas guerras do ultramar. E essa falência militar, essa falência econômica, deu margem para que um número razoável de capitães e majores do exército português decidissem pôr fim ao regime de Salazar, um regime que, segundo esse grupo de militares, estava levando o país cada vez mais e mais para o buraco. Marcelo Caetano, o então líder do regime salazarista, o sucessor de Salazar, diante da força desse movimento revolucionário, ele renunciou ao cargo e exilou-se no Brasil, virou professor universitário lá no Rio de Janeiro, e razão pela qual, diante da renúncia dele, essa revolução ter sido considerada pacífica e razão pela qual vários e vários soldados portugueses, que estavam nesse movimento revolucionário, portassem uma flor no cano do seu fuzil. E o que aconteceu nesse pós-revolução dos cravos? Bom, na década seguinte, Portugal se preparou para a adesão à União Europeia, isso aconteceu em 1986. Após a adesão à União Europeia, cerca de 80 bilhões de euros foram injetados na economia portuguesa, e isso mudou drasticamente os indicadores sociais e econômicos do país. O país tornou-se outro. Ainda assim, há grandes desafios a serem enfrentados. A manchete do Diário Público de Lisboa hoje é: milhares de famílias ficam sem direito à casa digna nos 50 anos do 25 de abril. Esta é a capa do jornal. Há um arredondamento das datas, na verdade são 48 anos da Revolução dos Cravos, mas ainda assim muito há que se fazer. Portugal ainda é um país que faz parte da periferia da União Europeia do ponto de vista econômico e cultural. De qualquer forma, é importante perceber que Portugal pôs fim a essa narrativa ucrônica do regime de Salazar. Essa narrativa que fica remetendo a um passado idílico, a um passado de conquistas, a um passado de felicidade, fica remetendo a pessoas, a uma sociedade, a famílias que não existem na vida real. Isso tudo chegou ao fim em Portugal. Evidentemente, essa narrativa ucrônica,
de idealizar o passado, e de idealizar pessoas, e idealizar, acima de tudo, famílias, que não existem na vida real, ainda está presente. Ainda está presente em pequenos segmentos aqui em Portugal, em pequenos segmentos na Europa. Você observa que na França, lá, a votação da Madame Le Pen foi bastante expressiva, e você observa o que acontece no Brasil. Então, esse apelo às narrativas ucrônicas, ele parece que não morre, porque o passado parece sempre um lugar confortável para se voltar, em especial se você tem um passado que parece ser de glória, como no caso os portugueses têm, né? Para eles, a época dos descobrimentos foi um movimento, foi um período realmente de opulência, quando você observa os palácios, as igrejas que foram construídas nos séculos, em especial 17, 18, época da grande extração de ouro e diamantes do Brasil. Você observa que esse país nunca antes havia sido tão rico, e nunca mais foi tão rico como aquela época. Então, fica essa data da Revolução dos Cravos, esse 25 de abril, como um ponto de reflexão para onde nós queremos ir. Nós queremos voltar ao passado, ainda que seja um passado idílico, ou nós queremos ir para o futuro. É isso que cada um de nós, na sua vida pessoal, cada um de nós enquanto nação, em especial a nação brasileira, tem que se decidir. Para onde vamos? Vamos ao futuro ou voltamos para o passado? E aí, o que você me diz? Bom, eu espero que você tenha gostado desse resumão aí que eu preparei sobre o 25 de abril português. Se você gostou, curta. Se você quiser saber mais, comente, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e, acima de tudo, fique bem, porque hoje aqui em Portugal é dia de comemoração e é o que eu vou fazer logo mais. Abraços!